Se a intenção for construir uma metrópole trilionária, tipo, o principal motor econômico de um continente inteiro, a regra de ouro número um geralmente é colocar essa cidade perto do oceano. Com certeza, ou pelo menos em uma planície de fácil acesso, né? Exato. O que definitivamente não se deve fazer é construí-la no topo de uma cordilheira íngreme, super lamacenta e inteiramente isolada da costa por uma barreira natural brutal. E num local com zero riqueza natural aparente, o que é o mais absurdo. Pois é. E, no entanto, para quem nos escuta hoje, é fascinante notar nas fontes que esse foi exatamente o projeto original de São Paulo. É quase cômico. É a definição perfeita de um paradoxo geográfico e histórico, sabe? O material que temos em mãos para a nossa análise de hoje é impressionante justamente por isso. Uhum. Vila paupérrima, e quase num piscar de olhos, somos engolidos por um horizonte infinito de arranha-céus. Arranha-céus espelhados para todo lado. E a nossa missão, neste mergulho profundo pelas fontes de hoje, é justamente decifrar as engrenagens dessa máquina gigantesca. Não queremos só ler estatísticas sobre essa alfa cidade global de mais de 11 milhões de habitantes. Não, o foco é entender as forças tectônicas reais, a economia, a demografia, a geografia que forjaram esse polo colossal. Certo. Então vamos desempacotar isso desde o começo. A gênese de tudo. Precisamos voltar no tempo, lá para o dia 25 de janeiro de 1554. O ponto zero. Isso. Imaginem a cena. Um grupo de padres jesuítas, incluindo Nóbrega e Anchieta, decide subir essa serra formidável e erguer um barracão no alto de uma colina escarpada. Entre os rios Anhangabaú e Tamanduatei. Exatamente. Eles construíram o Colégio de São Paulo de Piratininga, no que hoje chamamos de Pátio do Colégio. E um detalhe importante das nossas notas é que a região já era habitada, né? Sim, por povos indígenas nômades, como os Guaianás. Mas o que mais me chama a atenção nas fontes é a estrutura inicial da coisa toda. Eles fizeram o colégio de taipa de pilão. Que é basicamente barro e terra prensada com madeira. Pois é, uma fundação extremamente humilde. Como isso vira uma potência? É humilde e, acima de tudo, isolada. O que é fascinante aqui é que o que ditou o destino inicial dessa vila não foi a ambição da coroa portuguesa, foi a geografia inclemente. Ah, Serra do Mar! Exato. A Serra do Mar funcionou por séculos quase como um paywall geográfico, sabe? Uma barreira de pedras formidável. Isso separava o Planalto de Piratininga de cidades litorâneas prósperas, como São Vicente ou Santos. Para Portugal, que estava super focado no Nordeste açucareiro e na exportação marítima, subir aquela serra simplesmente não valia o esforço. Faz sentido. E esse isolamento fez com que por 200 anos São Paulo permanecesse como uma vila de economia de subsistência, completamente à margem do centro de gravidade do Brasil colonial. Mas espera, há um ponto crítico nas nossas notas aqui. Essa pobreza extrema inicial forçou uma dinâmica meio sombria, não foi? Totalmente. Uma dinâmica de pura sobrevivência. Porque os habitantes da vila, eles não tinham capital para comprar mão de obra escravizada trazida da África, como os senhores de engenho do Nordeste faziam. Não tinham dinheiro algum. Então eles precisavam de uma alternativa para sobreviver e produzir. E é aqui que entram os famosos bandeirantes. Mas precisamos olhar para as fontes com clareza. É fundamental desmistificar essa figura. Tipo, os bandeirantes não eram turistas glamurosos ou exploradores heróicos mafiando a natureza de forma poética. Eles eram essencialmente colonos em situação de sobrevivência desesperada. Sim, que marchavam para o interior selvagem do continente com objetivos muito específicos e brutais: caçar e escravizar populações indígenas e buscar metais preciosos. É como se a geografia os tivesse aprisionado numa panela de pressão, né? E a única válvula de escape fosse marchar para o oeste desconhecido. Essa é uma ótima analogia. E o que é realmente interessante analisar é como essa ausência total de recursos e de supervisão estatal acabou desenhando o próprio mapa do país. Porque eles foram muito além das fronteiras oficiais, certo? Exatamente. Essa necessidade de expansão rompeu o Tratado de Tordesilhas. Empurrou as fronteiras muito além do que a metrópole europeia permitia. Forjou-se ali uma mentalidade muito particular de autonomia. Uma atitude de desconsiderar a autoridade externa. Isso. Uma mentalidade que reverbera na identidade histórica que a cidade adotou séculos depois. Ah,
Ah, o brasão. O texto menciona isso. Sim, o próprio brasão moderno de São Paulo ostenta aquele lema em latim non ducor duco, que significa não sou conduzido, conduzo. E eles acabaram conduzindo mesmo o eixo econômico da colônia para o sul, né? Quando, na virada para o século XVIII, finalmente encontraram ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. De repente, a vila que ninguém ligava virou ponto de passagem obrigatório. Foi até elevada à cidade em 1711. Só que a febre do metal precioso é efêmera. O ouro inevitavelmente esgotou. Como sempre acontece com o extrativismo puro. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante no nosso material. A riqueza que transformou permanentemente a cidade de vila isolada em metrópole não era de metal. Não era dourada. Não, era um grão. Era o café. A semente de ouro. Se conectarmos isso a um panorama maior, o esgotamento do ouro poderia ter devolvido São Paulo à insignificância. Mas o ciclo do café, que ganha muita força no século XIX, muda as regras do jogo. Porque exige uma infraestrutura que o ouro não exigia, certo? Exatamente. Exige infraestrutura permanente de transporte. Para exportar o volume colossal de café plantado no interior do estado, era preciso levá-lo de forma eficiente até os navios. E aí entram as ferrovias. Isso. A partir de 1869, surgiam as grandes ferrovias, como a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. E todas as linhas de trem convergiam do interior para a capital. Formando um funil. Um funil obrigatório antes de descer a serra rumo ao Porto de Santos. São Paulo se tornou o pedágio natural da maior riqueza do país. Mas eu fiquei com uma dúvida além do material e acho que muita gente que está nos escutando também pode ter se perguntado. Como exatamente a capital, que era apenas um ponto de passagem para o café, se transformou num motor de aço, numa potência industrial? É uma ótima pergunta. Porque os textos indicam que os grandes barões do café começaram a construir fábricas imensas, tipo os complexos das indústrias Matarazzo. Como um fazendeiro, de repente, vira dono de uma metalúrgica? Essa é a grande virada de chave do modelo econômico paulista. Foi uma questão puramente de logística reversa. Logística reversa. Como assim? Pense bem, os barões do café e os comerciantes já tinham investido fortunas construindo ferrovias, portos e um sistema bancário robusto para exportar os grãos. Certo. Uma vez que você domina toda essa malha logística, você percebe algo óbvio. Os trens que descem a serra cheios de café não precisam voltar vazios do porto. Ah, caramba! Eles podiam trazer, nos vagões vazios, máquinas industriais importadas da Europa. O capital acumulado com a agricultura financiou a importação de tecnologia. Então, quando vieram as crises do café e depois as guerras mundiais, que bloquearam a importação de manufaturados, a cidade já estava pronta. Exatamente. São Paulo já possuía estrutura para produzir internamente o que antes precisava comprar de fora. Faz todo sentido. É como se a estrada do café fosse usada de marcha ré para trazer a revolução industrial para dentro da cidade. É uma forma perfeita de visualizar isso. E se analisarmos os números desse período, o crescimento populacional é uma explosão difícil de conceber. É assustador. Nossos dados mostram que em 1872, São Paulo tinha um pouco mais de 31 mil pessoas. Uma cidade minúscula. Sim. E em 1928 já tinha ultrapassado a marca de 1 milhão de habitantes. São Paulo parece uma cidade que troca de pele o tempo todo. E essa troca de pele é muito visível na geografia urbana. O capital começou a abandonar o chamado Triângulo Histórico Antigo. O centro tradicional. Isso. A elite queria espaços que refletissem sua nova riqueza industrial. O texto detalha a criação de bairros inteiros baseados em ideais higienistas, como Higienópolis. Que era uma forma de limpar o centro das habitações populares, dos cortiços, empurrando as populações mais pobres para as franjas da cidade, enquanto se construíam largas avenidas arborizadas para a elite. Um processo brutal de segregação urbana. O maior símbolo disso foi a inauguração da Avenida Paulista em 1900. Loteada daquelas mansões suntuosas do café. E é incrível notar como essa migração do dinheiro nunca parou, né? As mansões da Paulista logo foram demolidas para dar lugar a prédios gigantescos. O primeiro arranha-céu da América Latina, o edifício Martinelli, inaugurado em 1929, simbolizou bem essa ambição vertical. E depois o centro financeiro se moveu organicamente.
Foi descendo para o sudoeste, ocupando a Avenida Faria Lima, depois a região da Berrini. Essa transição do café para a indústria e depois para os serviços financeiros mostra uma impressionante capacidade de adaptação. Hoje é o maior centro financeiro da região, sede da B3. Sim, a Bolsa de Valores. E para dimensionarmos o peso atual, a cidade não apenas gera 10% de todo o PIB brasileiro. Ela é a única cidade do país com o PIB na casa dos trilhões. Exato. E abriga 63% das multinacionais instaladas no Brasil. Nossa! Mas existe uma peça solta nesse quebra-cabeça e as nossas fontes deixam isso bem claro. Capital e máquinas não funcionam sozinhos. Jamais. Para operar essa engrenagem monstruosa cheia de ferrovias e fábricas, São Paulo precisou de braços. A transição da mão de obra forçada para a assalariada abriu os portões da cidade. E escancar os portões. O material aponta a chegada de 2,3 milhões de imigrantes desde 1870. Isso significa que a expansão econômica basicamente engoliu o mundo inteiro, transformando a cidade no maior caldeirão multicultural do planeta. Essa é a escala da transformação humana. Imaginar navios constantes, descarregando multidões, pessoas que vinham tentar a sorte em um lugar que dobrava de tamanho a cada década. Os recordes demográficos globais que as fontes citam são de cair o queixo. Quais chamaram mais a sua atenção? O município abriga a maior comunidade de descendentes de italianos fora da Itália. São cerca de 6 milhões de pessoas. Eles ditaram o ritmo de bairros inteiros como Bexiga e a Moca. Sem dúvida. E temos também a maior comunidade japonesa fora do Japão. Muito presente no bairro da Liberdade. Sem contar a fortíssima influência da imigração síria e libanesa, né? Que forjou polos comerciais imbatíveis como a Rua 25 de Março. E não podemos esquecer, claro, do gigantesco movimento de imigração interna, especialmente do Nordeste brasileiro. Foram essas mãos que literalmente assentaram os tijolos da metrópole moderna. O motor de construção da cidade. Hoje, a cidade conta com nativos de quase 200 nacionalidades. E junto com essa explosão étnica, o material destaca muito a diversidade e a complexidade social atual. A cidade realiza a maior parada do orgulho LGBT do mundo, Com mais de 5 milhões de participantes. ocupando a mesma Avenida Paulista que os Barões do Café construíram. Isso me lembra de um detalhe muito específico da nossa pesquisa que me fez parar a leitura. Fiquei chocada. O estudo genético da USP? Esse mesmo. Um estudo genético da Universidade de São Paulo rastreou a ancestralidade da população da cidade. Os resultados mostram uma mistura absurda. Uma ancestralidade 77,5% europeia, 10,4% africana e 7,4% de nativos americanos, além das origens asiáticas. Pois é, os números impressionam. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando andamos nas ruas de São Paulo, o DNA da cidade não é só uma metáfora poética, sabe? As pessoas literalmente carregam um mapa mundi inteiro nas veias. É a mais pura verdade. Ninguém pode apontar para um único estereótipo visual e dizer, este é o rosto definitivo do paulistano. O rosto definitivo é a colisão. E se conectarmos isso à economia, a força motriz da cidade moderna é exatamente essa colisão constante de mundos. Como assim? Você não pode ter japoneses, italianos, nordestinos e libaneses vivendo na mesma rua, no mesmo bairro, sem que eles comecem a misturar suas referências, seus costumes. E isso impede a estagnação cultural. Gera uma pressão por inovação, né? Constantemente. Essa pluralidade é o verdadeiro motor da criatividade urbana. E a prova mais imediata dessa criatividade acontece quando essas pessoas sentam para comer. A explosão sensorial é tão massiva que a cidade ostenta o título de capital mundial da gastronomia. O consumo de comida lá é astronômico. O texto diz que eles devoram 1 milhão de pizzas por dia. Acho que só perde para uma ou outra cidade global. Mas o mais curioso não é a adoção da cultura alheia, é o que eles fazem com ela, a fusão. A adaptação, nascida das ruas, é o que há de mais valioso nas nossas fontes. Tipo o sanduíche Beirute, que é uma criação totalmente paulistana feita por sírio-libaneses. Ou o icônico pastel de feira. Que é uma readaptação de técnicas asiáticas aplicadas a ingredientes locais. A própria linguiça calabresa que conhecemos hoje foi formulada no bairro do Bexiga. Nossa! E essa fome de fundir culturas vai muito além das panelas. Nosso material ressalta o impacto cultural imensurável de São Paulo,
desde a Semana de Arte Moderna de 1922, que mudou a arte brasileira, Rompendo com toda aquela bagagem tradicional. sim, até a proeminência no audiovisual. A cidade é reconhecida pela Unesco como cidade criativa do cinema, e a produção vai desde o cinema caipira do Mazzaropi até nomes indicados ao Oscar, como o filme Cidade de Deus e o trabalho de Hector Babenco. É um polo de radiação cultural. Mas aqui eu confesso que fiquei meio confusa com um paradoxo brutal. Que paradoxo. Como pode uma cidade que é tão associada ao trabalho duro, à pressa, a horas presas no trânsito, ao estresse corporativo, como ela consegue, ao mesmo tempo, ser a capital que inventa a Semana de 22, domina a indústria do cinema e tem a melhor noite do mundo? Parece contraditório. Parece que são duas cidades opostas disputando o mesmo espaço, sabe? Isso levanta uma questão central sobre como a cidade funciona. A produção cultural e gastronômica de São Paulo nunca foi um artigo de luxo contemplativo. Não é algo feito quando sobra tempo. Nasce da necessidade. Exatamente. Ela nasce da rotina, da urgência, das margens da periferia. É uma resposta ao concreto. A arte, a culinária de rua, elas são estratégias de sobrevivência contra a dureza da cidade e da rotina exaustiva. É a válvula de escape. Sim, e com o tempo, essa cultura de sobrevivência ascende aos grandes teatros e aos guias Michelin. Entendi. E já que tocamos na dureza do concreto, as nossas fontes mudam de tom e deixam muito claro que existe um preço altíssimo por trás desse milagre econômico. Os desafios de pedra, por assim dizer. Quando você atrai milhões de pessoas às pressas sem um planejamento habitacional forte, a conta chega. A expansão foi caótica. O déficit habitacional é um traço estrutural. E muito visível. O exemplo clássico citado nos estudos urbanos é o abismo da desigualdade, favelas densas, como Paraisópolis, crescendo lado a lado com prédios de luxo absoluto. Esse contraste reflete um colapso infraestrutural. O crescimento rápido gerou paralisias logísticas famosas. Os dados registram congestionamentos recordes de 344 quilômetros em 2014. É um mar de carros. E tem o trauma ambiental também, a poluição crônica dos rios Tietê e Pinheiros, que foram usados como lixeiras industriais por décadas. Criando cicatrizes ecológicas imensas. Só que o texto traz um contraponto surpreendente. Peraí, tem um dado aqui que quebra completamente o estereótipo. Sobre a cobertura vegetal? Sim, o material aponta que a cidade possui mais de 54% de área verde em seu território. 54%. É uma métrica que quase ninguém conhece. Eu fiquei genuinamente chocada. Em São Paulo. É como descobrir que o deserto esconde um oásis colossal. A cidade abriga parte do Parque Estadual da Cantareira, que é uma das maiores florestas urbanas do planeta. E foi reconhecida 3 vezes pela ONU como cidade árvore do mundo. Mas como explicar esse esforço recente por sustentabilidade e áreas verdes? A resposta é sobrevivência. De novo, a infraestrutura colossal de São Paulo, seja a sua rede metroferroviária gigante, que carrega 7 milhões de pessoas por dia, ou os esforços de saneamento, reflete uma metrópole que está constantemente consertando o avião enquanto ele voa. Então, projetos bilionários como a despoluição do Novo Rio Pinheiros não são um luxo ecológico. De forma alguma. A sustentabilidade se tornou uma urgência inadiável de gestão de crises. Não é uma escolha para ficar bonita na foto, é vital para o sistema não colapsar sobre o próprio peso do asfalto e das enchentes. Nossa, isso amarra os pontos de uma maneira incrível. Nós começamos essa exploração lá atrás com os jesuítas numa cabana de barro isolada. Passamos pelos bandeirantes, pelo café. Sim, e pela explosão dos trens. Até terminarmos com esse gigante trilionário de arranha-céus, pizzas, quase 200 nacionalidades e florestas urbanas escondidas. É uma jornada e tanto. E o porquê isso tudo importa para quem nos escuta? Porque São Paulo é, essencialmente, o maior laboratório de resiliência e adaptação humana de toda a América Latina. Sem sombra de dúvidas. E para não deixar quem nos escuta apenas com o cenário atual,
O texto lança uma semente bem provocativa para reflexão futura. Ah, a expansão das bordas. Sim, o material menciona que São Paulo não funciona mais apenas como uma cidade isolada, mas sim como o núcleo de uma macrometrópole paulista. Uma macrometrópole. Isso, ela conurba várias regiões vizinhas e ultrapassa a marca de 30 milhões de habitantes interligados num tecido quase contínuo de asfalto e economia. Caramba, 30 milhões de pessoas na mesma engrenagem. O que fica para explorarmos e pensarmos é o que acontece com a organização humana, com a identidade e com a governança quando as fronteiras de uma cidade desaparecem completamente e ela simplesmente engole o mapa ao seu redor. É uma imagem vertiginosa para se ter na cabeça.